Clube Desportivo Panther Force é um clube com cerca de 14 anos de existência. É um clube oriundo de Vila Nova de Gaia, que é fortemente conhecido por participar em torneios internacionais. Em 2019, a sua participação num dos melhores torneios da Europa, em Milão, garantiu o acesso à final à sua equipa de sub-16. O presidente e responsável da formação da equipa do Panther Force faz um breve resumo da história do seu clube e demonstra que um dos principais objetivos do clube é apostar na formação. O Panther Force já existe desde 2006. Começou com 3 meninos, foi sempre um trabalho árduo e esse trabalho houve reflexão. Foi refletido ao longo deste tempo, ao qual houve um crescimento muito grande do próprio clube, crescimento esse que foi sempre um crescimento sustentado. O Panther Force é um clube que aposta muito a nível de torneios internacionais. Estes meninos, os meninos que já cá passaram, já há alguns anos atrás, já participaram em torneios como em Espanha, em Barcelona, na Bélgica, em Bruxelas, em Milão, em Paris. Ou seja, nós apostamos muito a nível de torneios internacionais, para além das competições internas. Isto foi um trabalho que foi desenvolvido por todos os treinadores que cá passaram, não é? Todos eles tiveram um carimbo dentro do próprio clube. O clube, à medida que foi crescendo, também foi evoluindo em termos de estrutura, em termos de espaço. O nosso espaço principal é o Estádio Municipal de Gaia. Depois temos mais 2 campos de futebol 7 ao qual nós treinamos, que é na Escola de Freixeiro e no campo de Balteiro. Campo esse de Balteiro, onde está instalada a academia e o futebol de 7, e depois as equipas que transitam para o futebol de 11 passam automaticamente para o estádio. Neste momento temos escalões desde os sub-6 até aos sub-17. O nosso projeto é no próximo ano começar já com sub-19 e sub-23, aí sim para podermos, de facto, de uma vez por todas e ao fim destes anos, ter os tão desejados séniores. Isto foi um clube que para além da sua dinâmica, conseguiu também ser englobado num projeto esse que chama-se Projeto Savit, que é um projeto da União Europeia, ao qual existem 7 entidades, uma delas em Portugal é o Panther Force. Entidades essas que passo a citar é a Universidade Autónoma de Madrid, a Fundação Autum, a entidade responsável pelo marketing é uma entidade da Suíça e toda a área logística do processo é uma entidade que é de Inglaterra. Ou seja, todo este processo só foi conseguido, de facto, pela nossa imparcialidade, pela nossa persistência e pela nossa seriedade com os meninos, ao qual nós valorizamos muito os valores e as condutas. E esse é o nosso principal lema. E é isso que transmitimos para os meninos. Os próprios encarregados de educação também ajudaram muito nesse processo, porque dentro do Panther Force existe uma família e essa família só é construída com a ajuda dos pais, porque isto é um processo em que nós chamamos o triângulo, em que os pais estão no topo da pirâmide e depois estão a parte escolar e a parte esportiva. E tudo isto tem que ser sempre constantemente conjugado e tem que ser sempre debatido. Tivemos reflexos neste momento em que atletas que nasceram no Panther Force, nomeadamente um já assinou fez contrato profissional pelo Futebol Lisboa Benfica, que é o Gonçalo Negrão, outro atleta que também nasceu aqui, que é o Francisco Pereira, que também assinou pelos Sanos de Boa Vista, outro atleta que também teve aqui vários anos, que é o Tomás Maganete, também vai assinar contrato profissional com o Rio Ave. Recentemente um atleta nosso também assinou pelo Passos Ferreira. O João Soares também saiu daqui, foi para o Rio Ave, assinou pelo Feirense e agora também assinou contrato pelos séniores do Lourosa. Esse guarda-redes que tinha falado há pouco também é o Gustavo Soares, que assinou pelo Passos Ferreira, também iniciou aqui, é um atleta que teve aqui 10 anos,
fez aqui toda a formação e isto é reflexo do trabalho de toda a gente, não só do coordenador, é reflexo dos treinadores, é reflexo da equipa médica, é reflexo da equipa de nutrição que nós também temos no clube. Tudo isto é uma máquina que funciona em prol do clube. O projeto futuro, que também estamos a fazer e já está em andamento, são torneios nacionais, ao qual nós já fizemos em Vila Real um torneio, já vamos na segunda edição, com um torneio que leva sempre entre 1.300 e 1.400 atletas, é realmente uma festa de futebol. Este ano não se pode realizar devido ao Covid-19, devido a esta pandemia. Apostamos também bastante, e este ano queremos fazer isso com vários escalões, estagiar com os meninos no Centro de Estágios de Melgaço, porque queremos também mostrar a estes meninos que eles podem ser profissionais, podem estar no distrital com mentalidade nacional. E isso tentamos sempre incutir nos nossos atletas e em todo o staff do Panther Force. O Panther Force, quando iniciou, tinha o nome Panteirinhas de Gaia, que era um gatinho, muito engraçado. Agora, havia uma ligação com o Boa Vista, ao qual nós jogávamos também com o emblema do Boa Vista. Essa ligação foi de facto também bastante importante para o nosso crescimento, mas achámos que depois, com o tempo, teríamos que ter também a nossa própria identidade, e daí ter nascido o Panther Force Gaia. Foi de facto um passo que nós demos em frente também, para termos também a nossa própria autonomia, sendo que há sempre uma ligação ao Boa Vista, ao qual os atletas que têm uma boa performance automaticamente transitam para a casa-mãe, mas houve de facto essa necessidade de dar um passo em frente e criar a própria marca Panther Force, ao qual nós nos orgulhamos bastante e estamos a desenvolver um trabalho, penso eu, de excelência em Vila Nova de Gaia, nomeadamente na formação do atleta, nomeadamente na formação. José Ferreira fala da possibilidade de haver novas modalidades, como é o caso do futebol feminino. Já, de facto, já surgiu essa ideia de criar modalidades também para os pais, nomeadamente criar atividades para os pais, como por exemplo trails, criar aqui uma envolvência em que os pais também participassem. Já se colocou também a hipótese de criar basquete ou handball, mas de facto para isso avançar primeiro temos que cimentar o próprio clube, cimentar o futebol, para depois e sim esse projeto poder ir avante. Já estamos a pensar realmente a curto prazo criar o futebol feminino. Entendemos que é um mercado que ainda está em subdesenvolvimento e acreditamos que poderemos ter potencial para desenvolver esse mercado. Mas neste momento a maior incidência é mesmo a formação dos atletas, tanto a nível desportivo como a nível psicológico. Nós insistimos muito nas notas escolares, insistimos muito nas avaliações dos atletas, insistimos muito na parte psicológica do atleta, porque hoje em dia o atleta tem um grande handicap, que é a nível foro psicológico, ao qual nós nos debatemos todos os dias e tentamos criar sempre ferramentas para que os atletas sejam mais fortes mentalmente, porque neste momento assiste-se a uma fraqueza mental dos meninos ao nível do insucesso, ao nível do insucesso do treino, ao nível das dificuldades e nós temos que combater sempre essa desistência psicológica dos atletas para que depois sim a gente possa partir para a parte seguinte, que é a construção de homens. E dentro da construção de homens aí já vem a parte esportiva. E isso é essencial porque, no fundo são estes atletas que mais tarde vão nos governar e queremos ser bem governados. Se nós governarmos mal agora, se não ensinarmos bem estes meninos, mais tarde eles também não vão poder ensinar ninguém. Eu costumo dizer que nós não estamos a ensinar os filhos dos pais, nós já estamos a ensinar os netos dos pais. E esse é o nosso lema. Atualmente, o Panther Force treina no Freixeiro, no Balteiro e no Estádio Municipal de Gaia. Embora com esses passos, um dos objetivos a longo prazo para o Panther Force é ter o seu próprio complexo desportivo. Exatamente. Nós treinamos no estádio municipal, o estádio pertence à Câmara, não é? Gostaríamos muito de ter o nosso espaço, estamos de facto a lutar para um dia mais tarde termos o nosso espaço, porque de facto uma equipa com o próprio espaço consegue criar uma dinâmica diferente, não é? Os outros espaços são espaços alugados,
ao qual nós suportamos a despesa mensal desses espaços, sendo que a longo prazo nós contamos ter o nosso próprio espaço. É óbvio que sim, que só com a ajuda da autarquia é que realmente também poderemos dar esse passo, e eu penso que será possível, também pelo trabalho que nós desenvolvemos com as crianças e em prol da comunidade, porque também temos atletas desfavorecidos, ao qual o clube participa e ajuda realmente na integração desses atletas, para que eles não se sintam inferiorizados perante os outros atletas que frequentam o clube, e no fundo nós temos um plafond para determinados escalões de apoio a esses determinados atletas, ao qual também têm de demonstrar rendimento escolar. Caso contrário, perdem o apoio. A pandemia Covid-19 trouxe vários constrangimentos, não só ao Clube Desportivo Panther Force, mas a todos os clubes de Vila Nova de Gaia. José Ferreira fala um pouco deste período mais conturbado e acerca das decisões que foram tomadas. Para além disto, o presidente José Ferreira deixa um forte agradecimento a todos aqueles que fazem parte, direta ou indiretamente, do Clube Desportivo Panther Force. Relativamente a esta situação, todos nós fomos apanhados de surpresa, inclusive no dia 10 de março estava a decorrer um treino, estava reunido com alguns pais, mencionei que isto a qualquer momento podia fechar, e não esperámos pelas ordens governamentais, resolvemos mesmo nós tomar o partido e fechar. Para quê? Para o bem de todos, para o bem dos atletas, e isso teria que estar sempre em primeiro lugar. Durante este período, nós criámos mecanismos para que os atletas se mantivessem ocupados. Criámos treinos online, o qual lançámos na nossa rede social, que é o Panther Force Gaia. Publicámos também no Instagram, para que os atletas se mantivessem ocupados e para que também existisse também algum apoio financeiro por parte dos pais, ao qual nós desde já aproveitamos também para agradecer, porque de facto foram excepcionais, colaboraram com esse apoio financeiro. De outra forma seria mais difícil, e o clube também passaria, como qualquer entidade, por um bocado menos bom, não é? Como é óbvio. E esses treinos foram sempre lançados pelos nossos treinadores, que eram treinos individuais, ao qual os atletas em casa desempenhavam esses treinos. Era lançado ao domingo o treino da semana, e 3 vezes por semana o atleta tinha que desempenhar esse treino. Esse treino era sempre de acordo com as possibilidades de cada um, atletas que poderiam treinar numa garagem, outros dentro de casa, outros no jardim. Então o treino era adequado aos atletas em geral. Após esse período, começou a haver uma certa abertura do governo, não é? As pessoas começaram a sentir alguma confiança. A confiança é essa confiança falsa, não é? Porque todos os cuidados são poucos. Começámos a fazer uma abertura lenta do próprio clube, com bastantes restrições, em que os atletas teriam que entrar para o treino de máscara, têm que entrar para o treino de máscara. Têm que desinfetar as mãos antes de entrar para o treino, ao qual depois, antes de iniciar o próprio treino, colocam a máscara numa cerquinha de plástico, trazem a sua garrafinha de água devidamente identificada, não têm acesso aos balneários, e desta forma tentamos reduzir ao máximo o risco de contágio. Os treinos são ao ar livre. Solicitamos também aos encarregados de educação que mantenham sempre a distância quando estão a observar o treino, ou se estiverem perto uns dos outros, têm obrigatoriamente de colocar a máscara, senão o treino é automaticamente interrompido. E essas regras são invioláveis. Estamos a começar aos poucos, como é óbvio. Estamos expectantes, todos nós estamos expectantes no desporto, com o futuro. A nível de apoio camarário, também estamos, de facto, atentos qual será o apoio que as entidades, neste caso a Câmara, poderá dar aos clubes, apoio logístico, apoio financeiro, porque de facto os clubes neste momento também não estão a passar por um bom bocado. Acredito que a Câmara Municipal de Gaia está atenta a essas circunstâncias, a essas adversidades, e que a seu tempo irá atuar. Acredito plenamente nisso, acredito plenamente no Presidente, Vitor Rodrigues, que de facto está atento a essas adversidades. E como tal, resta-nos trabalhar, esperar também que haja esse esticar de mão das entidades todas, porque de facto só assim é que todos nós conseguimos ultrapassar esta crise também financeira, não só humana, mas crise financeira, porque de facto
Só quando houver realmente uma cura, uma vacina ou uma medicação que atue, é que vamos estar todos mais confortáveis. Até lá temos mesmo que fazer o máximo para que haja o menos contágio possível, como é óbvio. Concordo plenamente com as decisões oficiais tanto das entidades esportivas, que a Associação de Futebol do Porto como a Federação Portuguesa de Futebol. No lugar deles não é fácil decidir, porque de facto envolve milhares de atletas, ao qual eles têm que ser muito meticulosos da forma como vão atuar daqui para a frente. Não estavam preparados para isso, ninguém está preparado para isso, tudo isto é uma novidade para nós, tudo isto é um caminho novo ao qual nós estamos a caminhar sem infravermelhos, estamos precisamente no escuro e às apalpadelas, e é isso que eu sinto que estão a fazer, com todos os cuidados possíveis. Isso nota-se precisamente na Primeira Liga, para que isto não seja realmente um total a nível mundial. Se cada país fizer a sua parte, ou se cada freguesia fizer a sua parte, cada concelho fizer a sua parte, cada país fizer a sua parte e cada continente fizer a sua parte, aí penso que será mais fácil. Não é fácil, de facto, travar um abraço do ser humano que nós somos habituados a abraçarmos, porque nós como ser humanos só sabemos viver em comunidade. Não é fácil realmente travar isso, não é fácil. Nós chegamos a um treino, não podemos abraçar um atleta, sentimos que alguma desconfiança sempre dos próprios meninos, por isso é que nós os treinadores usamos sempre máscara. Ou seja, vivemos numa suspeita ao qual nós não estávamos preparados, a raça humana não estava preparada, mas eu acredito que vamos superar essa etapa, e acredito acima de tudo, e temos que acreditar que o ser humano vai aprender aqui uma grande lição, e essencialmente conseguimos ser mais próximos uns dos outros. Constatou-se isso durante a fase de pandemia, em que as famílias vinham cá para fora e já se ouvia as famílias a cantarolar, sentiu-se de facto a falta dessa convivência, e eu penso que foi isso que também o vírus nos quis transmitir. Agora cabe o ser humano a perceber esse sinal, se realmente nós queremos entender, até mesmo a nível da atmosfera. O planeta respirou, e isso é muito importante. As crianças também têm que perceber, e ainda mais tarde isto vai entrar nos livros da história das crianças, e espero que nessa fase se saliente que essencialmente quem respirou foi o planeta. Viva o Panther Force e viva as crianças que praticam desporto, e viva a alegria das crianças, essencialmente isso.